E vamos trazer também para essa conversa o arcebispo da Arquidiocese de Santa Maria, Leomar Antônio. Hoje o Jornal da Manhã é especial, acompanhando aqui a despedida ao Papa Francisco. Arcebispo, muito obrigado por atender a Jovem Pan nesta manhã. E a partir do sepultamento, do enterro do Papa Francisco, que dá início aí a 9 dias de luto, né, dentro da Igreja Católica, posteriormente teremos o conclave para a escolha do sucessor do Santo Padre. Arcebispo, o que deve ser levado em consideração, o que o senhor imagina que será levado em conta a partir de agora para a escolha do futuro Papa? Qual é a sua expectativa? Muito obrigado mais uma vez e bom dia. Bom dia, satisfação estarmos juntos nesta manhã de dor e de esperança ao mesmo tempo e de gratidão. Eu só queria, se me permitem, destacar uma palavra sobre o Papa Francisco antes de falar do conclave. Tudo que temos falado é verdade, mas o que mais me parece que caracteriza o Papa Francisco é o homem da liberdade. Ele é livre, por isso ele não se preocupa com convenções, ele não se preocupa nem com a segurança pessoal dele. Ele é livre, né? Tive a oportunidade de conversar com ele 5 vezes. 5 vezes nesse tempo, eu sou bispo desde 2015, e a primeira vez que eu encontrei, eu disse: Santo Padre, o senhor me nomeou como auxiliar de Porto Alegre. Ele disse: eu lembro o dia que escrevi a tua nomeação, mas eu te mandei para um lugar muito frio, porque ele conhece essa região do Rio Grande do Sul. E só quero dizer também, em uma certa feita, eu disse para ele que estava difícil a transmissão da fé às novas gerações, a preocupação que temos de fazer que crianças e jovens conheçam Jesus Cristo e se integrem na comunidade. E ele disse: não desistam, vão em frente que isto vai passar e vai se ajeitar. Mas, relativo ao conclave, o conclave sempre é uma surpresa. Nós podemos fazer todas as reflexões possíveis, né? Mas uma coisa é certa: os cardeais se reunirão, assistirão o que de fato está acontecendo no mundo neste momento e como que a Igreja precisa de um sumo pontífice com um perfil adequado para este momento. Eu só recordo dos grandes legados do Papa Francisco, quais são as grandes preocupações que temos e que vem dele. Ele nos alertou muito, mas que certamente os cardeais deverão se preocupar. Um ponto fundamental é a paz no mundo. A Igreja tem uma missão espiritual com os pés bem firmes na terra. Acho que todos nós percebemos de uma forma bastante icônica e simbólica hoje, quando Donald Trump e Zelensky estavam sentados. Olhem que lugar icônico, a Basílica do Vaticano. Olha o dia, no enterro do Papa Francisco, dialogando sobre algum caminho possível de paz. Papa Francisco morreu pedindo paz em Gaza, em Israel, na Ucrânia e na Rússia e onde for necessário. Este é um ponto. Um outro ponto fundamental que a Igreja está muito preocupada é a emergência climática, a situação da vida no planeta. Isto não é um detalhe, isto é urgente, é preocupante, e certamente o sucessor do Papa Francisco deverá levar adiante essas questões. Então, também, sem dúvida, este alargamento que o Papa Francisco possibilitou da mensagem cristã chegar a todos. Ele gostava de repetir-se todos 3 vezes, para que ninguém fique excluído do Evangelho. Por isso, é muito importante ter consideração que agora vai se escolher alguém não por uma nacionalidade ou outra, não por ser mais conservador ou mais progressista. Neste momento, os cardeais entram nesses próximos 15 dias numa expectativa e depois começam entre orações e reflexões. Eu acho que eu quero destacar esse ponto. Vão rezar muito, mas também vão ouvir conferências, vão ver análises da conjuntura mundial. O que a Igreja precisa neste momento? Depois de um grande Papa como foi Francisco. E aí, por mediação humana, por ação de Deus, do Espírito Santo, se escolherá o sucessor do grande Papa, o primeiro latino-americano, que certamente já deixa saudades e deixa ao mesmo tempo um legado que não poderá ser
esquecido, porque não se trata só, além do estilo pessoal, que isso é só dele, o carisma é dele, né? São dons próprios da pessoa, mas escritos, documentos que foram aprovados, sem dúvida, o futuro Papa vai dar continuidade. Um comentarista anteriormente falou adequadamente que, claro, nenhum Papa poderá alterar o que há 2000 anos professamos. Existe na Igreja uma questão muito importante. Se o Papa falar algo muito diferente do que nós pensamos, também aí o Papa também poderá ser destituído, coisa que nunca aconteceu, mas é uma tradição. Eu quero perguntar também para o senhor acabou falando sobre o dom, tinha o dom da comunicação, aquela comunicação clara e simples, e assim Papa Francisco conseguiu agregar os povos, trazer mais fiéis para a igreja, entrar mesmo no coração da igreja e dos fiéis. O próximo, essa é uma característica forte da comunicação, de saber dialogar muito bem com todas as religiões e também na esfera política e social? Isto, sem dúvida, isso que você traz como um elemento de relações ampliadas, de comunicação aberta, isso é um legado que já João Paulo II e também o sucessor Bento XVI, mas Francisco intensificou muito, né? Quando ele coloca o nome de Francisco para si, ele mesmo recorda que Francisco é o homem da paz, uma paz construída no diálogo. Então, se tem algumas palavras fortes, eu diria 3 palavras fortes caracterizam o pontificado de Francisco, a meu parecer. Proximidade, ele era muito próximo de todos, seja quem for, né? Ele era o homem do diálogo, dessa capacidade de escutar o outro, né? E por isso a terceira palavra é justamente encontro. Então, proximidade, diálogo, encontro com as pessoas. Me chamou muito a atenção hoje de manhã, quando acompanhava a missa de Ezequias, do Papa Francisco, líderes mundiais que, mesmo que estivessem em desacordo com a sua linha de pensamento e sua linha de pregação, mas respeitavam ele como um pacificador e um homem de boa vontade. Um homem que trabalhou até o fim, até o último dia, pela paz no mundo, pedindo desarmamento, pedindo dias melhores para um mundo que carece. Ele mesmo classificou que já estaríamos na Terceira Guerra Mundial aos pedaços. E ele trabalhou. Ele não só diagnosticou, ele indicou caminhos. Por isso, o futuro Papa, que provavelmente não vai demorar tanto tempo para escolher, como nos conclaves medievais, porque hoje já existe uma legislação que permite que a escolha também não seja tão longa. Mas certamente vai ser alguém que precisa dar continuidade, apesar dos aspectos próprios e específicos de cada pessoa, ao legado do Papa Francisco. Fabrício Knights, que também tem perguntas, pois não, Fabrício? Arcebispo, bom dia, é um prazer falar com o senhor. O Papa Francisco, ele ajudou a recuperar a popularidade da Igreja Católica em muitas regiões ao redor do mundo. A gente fala sobre um crescimento latente de fiéis na África e na Ásia, mas em outras regiões ainda há uma certa dificuldade em relação à popularidade da Igreja, que tem perdido espaço pelos mais diversos fatores, né? Religiosos, socioeconômicos, filosóficos, enfim. Quando os cardeais se reunirem no conclave daqui a pouco mais de uma semana, qual você acredita que será a prioridade desses cardeais para adereçar na Igreja Católica? O que deve ser o ponto focal de discussão para a escolha do sucessor do Papa Francisco? Fabrício, muito obrigado pela questão. De fato, o catolicismo cresce em número e também em qualidade na Ásia. As Filipinas, por exemplo, é um fenômeno. Na África também. Ele decresce bastante, com acento preocupante na Europa, né, no velho continente, e na América não é que ele decresce tanto, mas ele não avança como precisaria, o cristianismo. Mas, especificamente, o catolicismo tem uma preocupação. Eu diria que essa preocupação estava muito forte no cardeal Bergoglio e também no Papa Francisco,
que é o que em Aparecida se chamou de transmissão da fé, o futuro da transmissão da fé. Nós precisamos levar jovens e crianças a conhecer e fazer a experiência do encontro com Jesus Cristo. Isso não pode ser dado mais como pressuposto. Nós não vivemos mais uma cultura cristã. E é preciso, então, trabalhar muito por isso. Nós chamamos isso, depois com termos próprios, eu diria mais internos, que é o querigma, é o primeiro anúncio que é capaz de transformar a pessoa e convertê-la, né? Então, a preocupação hoje maior da igreja é ajudar a humanidade a se humanizar, né? A saber que o ser humano está padecendo muito, precisa de ajuda. Mas esse aspecto da transcendência, de não ficar só preso à materialidade, e fazer que o ser humano seja capaz de olhar além do que aparece, do visível, isso supõe também uma visão mais ampla da realidade, sobretudo preocupando-se com a transcendência, porque a orfandade de Deus nos faz nos tornarmos fratricidas. Quando não há mais o Pai, também nós nos tornamos inimigos, não mais irmãos. A fraternidade supõe uma paternidade. E isto a igreja está muito preocupada e muito atenta. Isso já há muitos anos. E agora, certamente, essa será eu quero crer, mas por aquilo que conheço dos cardeais, eu sei que é um ponto muito preocupante. Talvez pudesse dizer a missão, né? Evangelizar. Mas eu traduzo isso em transmissão da fé às novas gerações. E nisto, a fé não entendida mais como um conjunto de doutrina ou de verdades sem relacionar-se com o cotidiano das pessoas, com a história, com a política, com a economia. A igreja nunca foi de se fechar, ela por natureza, por causa de Jesus Cristo, ela se relaciona com a realidade. Por isso ela influencia com sua doutrina a forma de conceber o ser humano, de proteger a vida, de entender a morte, de compreender a saúde, de perceber até o mundo da educação. Tudo isso faz parte. A humanidade, com todos os seus desafios, certamente será uma pauta indispensável no conclave. Muito bem, nós conversamos agora com o arcebispo da Arquidiocese de Santa Maria, Leomar Antônio. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado, um bom dia.